Fala galera, tudo bem? Ismael Casagrande por aqui. Bom, hoje, como vocês podem estar vendo aqui, vai ser um pouquinho diferente, né? Não vai ser uma live. Essa semana foi, infelizmente, não vou conseguir fazer essa live com vocês, mas para não perder o dia de conteúdo, que a pessoa está acostumada a vir na sexta-feira aqui acompanhar um conteúdo de Azure, né? Então vou deixar esse vídeo gravado para substituir o meu conteúdo ao vivo na sexta. E hoje vai ser um vídeo bem curtinho, com uma dica bem rápida, vai ser em estilo Azure Drops, né? Então vai ser uma dica dentro do Azure para a gente poder fazer, no caso hoje, a gente vai fazer a implantação de uma máquina virtual Linux utilizando um certificado para fazer login. Então o que eu vou fazer? Eu vou provisionar uma máquina virtual Linux utilizando um certificado para fazer login e vou mostrar um segredinho que tem no certificado ali para fazer funcionar e mais alguns detalhes a gente vai falando durante o provisionamento da máquina, beleza? Vamos lá, mão na massa e vamos fazer aqui esse aprovisionamento de uma vez. Então aqui é minha tela, compartilhei minha tela com vocês agora. Como sempre eu digo, tá? O melhor lugar para aprender Azure e achar a documentação completa é no site da própria Microsoft. Documentação bem completa, bem direitinho, com vários exemplos, com bastante coisa bem legal para acompanhar a evolução do Azure também. Então, aqui na documentação, como sempre, a gente procura aqui dentre essas opções todas que nós temos aqui. Eu vou procurar em computação, no nosso caso de hoje. Vou procurar aqui por máquina virtual Linux. Está aqui ela. Tá? Então, eu venho aqui máquina virtual Linux. Importante eu comentar também que mesmo que a gente tenha um pouco mais de experiência no Azure, é bom voltar aqui nessa documentação às vezes, tá, com uma certa frequência, porque tem essa opção aqui, os recursos mais recentes, né, são as novidades. Então, tudo que é novidade, que é recurso que é lançado novo, o pessoal da Microsoft adiciona nessa documentação. Então, a gente sempre acompanha a evolução dos recursos de nuvem, tá? Então a gente vem por aqui, encontra os recursos mais recentes, treinamentos, a introdução, um passo a passo. Sempre tem alguma novidade aqui para a gente dar uma estudada e aprender um pouquinho mais, tá? Bom, como eu falei que ia ser um videozinho rápido hoje, vamos direto para o meu portal do Azure e vamos criar uma máquina virtual do zero lá e vamos ver o que acontece. Então, portal do Azure. Para criar a máquina virtual, quem acompanha minhas lives aí já sabe que deve estar já deve ter aprendido, né? Já deve estar até um pouco cansado de eu fazer sempre esse mesmo caminho para criar máquinas, mas vamos lá. Novo recurso, escolho o recurso, mesma coisa aqui, tá? Então tem a documentação, está separada por categorias e a marketplace também, né? Então a gente pode escolher aqui uma dessas categorias. No nosso caso já está aqui, o que eu quero criar é o Ubuntu Server. Então vou criar o Ubuntu Server aqui. Vou criar um novo grupo de recurso. Então vamos botar aqui grlab01, por exemplo. Ótimo. O nome da minha máquina virtual, vou criar aqui lab linux 01. Vou definir uma região do Azure, né, que são os data centers e as regiões todas que a Microsoft disponibiliza. Vou utilizar aqui a EastWest nesse caso. E escolhendo a EastWest, ele já me habilita aqui a opção de ter zonas de disponibilidade, Availability Sets, Availability Zones, que são recursos para redundância, né? Então, no nosso caso aqui, um laboratório simples não vai precisar. Definir aqui a imagem, tá? Então, aqui até já tem aqui uma opção aqui, né? Que eu posso procurar por imagens públicas ou imagens privadas. Então, sim, se eu tiver uma imagem customizada de um sistema operacional Linux meu, eu também posso utilizar aqui, tá? Então tem algumas formas de fazer isso. Hoje eu vou usar as mais básicas e as públicas, tá? Se eu clicar aqui e expandir essa opção, eu vou ter várias opções. Vamos ignorar aqui a parte do Windows hoje. Então tem aqui Ubuntu Server 18.04, Red Hat Enterprise, tem o SUSE, tem o CentOS, Debian,
Oracle Linux 7.8, Ubuntu Server 16.4, tá? Então, dentre as versões públicas que eu tenho, essas aqui eu consigo selecionar direto no portal aqui e fazer o deploy, né, o provisionamento da máquina com essas imagens. Vou optar por um Ubuntu Server hoje, 18.04, Azure Spot, por enquanto eu vou deixar desabilitado, não vou utilizar o Spot, né? Tamanho da máquina, o SKU da máquina, então aqui eu defino o tamanho da minha máquina, se eu quero com duas vCPUs, quero com 4 vCPUs, quero com 8, quero com 32 GB de RAM, quero com 4 GB, então aqui eu defino. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso clicar aqui em selecionar o tamanho, ele vai abrir uma tabela com todos os SKUs, né, as máquinas disponíveis ou as mais utilizadas neste caso, né? Então essas aqui são as mais utilizadas, ele vai dar um apanhado geral das instâncias mais utilizadas. E aqui tem uma estimativa de custo dessas máquinas mensais. Então eu tenho a B1S, que vai custar R$ 30 por mês, mas ela tem 1 GB de uma vCPU só, 1 GB de RAM, suporta só 2 discos, o máximo de IOPS que ela suporta é bem baixinho, ó, 320. A B2S, 2 vCPUs, 4 GB de RAM, suporta até 4 discos, tá? Com um pouco de IOPS, de 1280 de IOPS que suporta. Tem um storage temporário de 8 GB já. Então, assim, aqui tem várias informações bacanas de tamanhos de máquinas virtuais que a gente pode utilizar. E agora, também não faz muito tempo, está separado por categorias também, né? Então aqui eu tenho as mais utilizadas e logo abaixo tem a série D, a série B, as máquinas da série A, da série E. Então aqui tem todas as máquinas que a gente consegue encontrar dentro do Azure. Tá ok? Vou utilizar das mais utilizadas a B2, que é a indicação que até o próprio Azure me deu aqui. Vou utilizar ela para este laboratório. E aqui que vem a diferença. Normalmente, quando eu crio máquinas virtuais nos meus laboratórios, nas minhas lives, eu utilizo o tipo de autenticação por senha. Então aqui eu boto um usuário, boto uma senha, confirmo a senha e pronto, tá? Facilita um pouquinho para a gente fazer o laboratório. Hoje eu vou criar a máquina virtual usando chave, um SSH, né? Chave de SSH. Então ele vai gerar as chaves e eu vou utilizar uma dessas chaves, né? A chave pública, a chave privada. Eu vou utilizar essas chaves para fazer o login na minha máquina virtual, beleza? Posso trocar o usuário, vou deixar Azure User. Aqui tem opções que eu posso gerar uma nova chave, eu posso usar uma chave existente armazenada no meu Azure e utilizar uma chave pública existente. No nosso caso aqui eu não tenho nada criado, vou criar uma chave pública nova, vou dar um nome para ela, Lab Linux 01. A porta que eu quero aberta, vou deixar SSH para fazer esse teste, obviamente, né? Vamos definir um disco aqui, vamos botar um standard, não precisa ser o premium. A rede, não tenho nada criado ainda, vou deixar a rede criar por todas as opções padrões da rede. Então não vou nem mexer nessa parte aqui. O objetivo não é mexer em rede hoje. Vamos avançar, avançar. Tags. Fazer a revisão para criar a máquina virtual, tá? Então aqui validou as informações, vai criar a minha máquina virtual. Tudo certinho aqui, vou dar um create. Quando eu dou o create, ele pede aqui, ó, um novo par de chaves foi gerado, pede para fazer o download. Então eu posso vir aqui e já fazer o download desse meu par de chave, da minha chave que eu vou utilizar, né? Ele já baixou aqui. Eu, por questão de organização, eu vou botar lá em outro lugar. Enquanto nossa máquina virtual está sendo provisionada aqui, eu vou lá trocar a máquina, o nosso certificado de lugar, até para facilitar depois. Tá? Então tem um outro certificado criado aí. Aqui, vou botar aqui insert, colar. Deixei no caminho c:/cert. Tá? A gente vai ver por que a gente fez dessa forma. E eu vou ter um segredinho ainda no certificado para poder funcionar legal. Vou guardar aqui um pouquinho até a máquina virtual ser provisionada. Normalmente, tá, pessoal, tem esse delay para criar máquina virtual no Azure, porém, eu tenho notado que para criar máquinas virtuais Linux com uma configuração mais simples é bem mais rápido.
Tá? Não sei se é uma impressão minha ou se realmente é mais rápido de criar, mas eu tenho que ter essa percepção pelo menos. Tá? Vamos esperar aqui mais um minutinho para ela criar e ver o que acontece. Beleza. Máquina virtual criada, vamos dar uma olhadinha no meu grupo de recurso lá. Então eu tenho aqui um LabGR, não é este grupo de recursos que eu quero. Recursos, GR Lab 01, esse cara aqui. Então, normalmente a gente não encontra um dos recursos que está aqui, a gente não encontra facilmente, tá? E um desses recursos é este aqui, que é a minha chave SSH. Pelo menos eu nunca fiz isso em lives ou demonstrações gravadas, tá? Então esse recurso aqui nos meus conteúdos é uma novidade. Então aqui que eu tenho a chave SSH que vai fazer a autenticação da minha máquina virtual, ok? Então venho aqui na minha máquina virtual, dá uma olhadinha aqui. Ela é o tamanho está correto, standard B2S, duas vCPUs, 4 GB de memória, tem IP público, pegou normal, tem IP privado, também está certinho. E como é que eu faço para acessar esse cara? Então, através de SSH, então tem ferramentas para fazer isso, tá? Então tem várias ferramentas, entre elas a ferramenta PUTTY, né, o PUT, eu não sei como é que se pronuncia corretamente isso, mas é uma forma de fazer acesso remoto. Porém, se eu não me engano, na atualização do Windows 10 a Fall Creators, ou, se eu não me engano foi nessa atualização, né, da Fall Creators, já tem um cliente de SSH nativo no Windows. Eu posso acessar ele tanto via PowerShell quanto via terminal. Então, terminal é aquele aplicativo da Windows Store, que é um aplicativo de terminal que é bem bacana de usar, eu acho muito legal, a gente vai fazer por ele, tá? Como eu estou usando um certificado, não basta simplesmente eu vir aqui, copiar meu endereço IP, jogar lá no meu SSH e fazer login. Não vai dar certo. Tá? A gente não criou usuário em momento algum, a gente não criou senha em momento algum. Então, para fazer essa conexão, eu tenho que vir aqui em Connect, vir aqui na opção SSH, e aqui tem algumas orientações, tá? Então, aqui para quem vai usar outras aplicações, né, tem alguns materiais aqui de orientação. Aqui ele pede para garantir um tipo de permissão de leitura específico no certificado, que a gente já vai ver por quê. E esse aqui é o comando que nós vamos rodar. Então eu posso simplesmente vir aqui, copiar esse comando, abro o meu terminal, olha só que bacana o terminal, ficou maravilhoso esse terminal, achei muito bom. Venho aqui, colo o meu comando, troco o caminho, lembre lá no começo do vídeo, tá? Quando a gente baixou o certificado, eu botei ele dentro da c:/cert e lá dentro tem um lablinux01.pem. Beleza? Então, SSH-I, o caminho do meu certificado, Azure User, que é o usuário da minha máquina virtual, e o IP público dela. Se tudo estiver correto, ele vai pedir se eu quero adicionar ele nas minhas conexões, eu vou dizer que sim. E erro, tá? Não funcionou. Então tá vendo essa mensagem bem no meio da tela aí? Tá dizendo que é um warning que o arquivo de chave privada está desprotegido. Então ele diz aqui que para fazer o load da chave, ele encontrou as permissões incorretas, tá? E o que eu tenho que fazer para resolver? Eu vou lá na minha pasta, no Cert, venho aqui, propriedades, segurança, avançado, desabilito herança, converto os objetos, removo tudo isso aqui. Tá? Vou deletar tudo. E vou adicionar o meu usuário local, que nesse caso é o nome é user, né, que é uma máquina virtual que eu utilizo para laboratório. Vou botar aqui full control, tá? Pode ser full control. Não, ok, aplicar, ok. Permissão aplicada, ok. Vamos de novo lá ver se vai funcionar agora, tá? Vou dar um clear aqui e vamos dar mais o comando mais uma vez. ssh-i c:/cert/lablinux01.pm usuário @o IP público. Enter.
e já logou no meu Windows. Então eu não precisei colocar senha, nem usuário. O usuário eu coloquei, mas assim, eu não preciso mais me preocupar com senha. Tendo esse certificado, somente esse usuário local vai conseguir acesso. Então, somente o dono do arquivo vai conseguir, então não tem como uma camada a mais de segurança. Eu estou dentro da minha máquina virtual Linux. Uma coisa bacana, a gente pode fazer aqui um testezinho rápido para não ficar muito curto o vídeo. Vamos dar aqui um sudo apt-get update, por exemplo. Notem, pessoal, que eu dou o comando sudo antes do comando apt-get update. Numa VM convencional, num Linux que sem o uso do certificado, ele ia pedir a senha. Nesse caso, não pediu. Então vamos instalar aqui, vamos ver se eu consigo instalar sudo apt-get -y install nginx, por exemplo. Vamos ver se ele vai instalar o nginx. Eu escrevi errado. Vamos ver. Nginx, escrevi errado. Beleza, ele vai fazer o download e instalação do meu servidor de web, né? Esperar ele instalar não deve demorar muito. Enquanto isso eu vou copiando meu endereço IP. Tá? Vou lá na minha máquina virtual novamente. Eu vou pegar aqui meu endereço IP e vou ver se ele está liberando de processar esse nginx aqui. Botei o IP e nada, não tem nada ainda. Já instalou e nada aqui, pessoal, não acessa. Tá? Então o que eu vou ter que fazer? Uma coisa bacana que eu não fiz, eu liberei só uma porta lá no meu NSG. Somente a porta 22. E o nginx está usando a porta 80. Aqui no meu NSG, regras de entrada, Inbound Security Rules. Adiciono. Aqui tem duas categorias, então eu posso usar o básico ou posso utilizar o avançado, que eu estava antes. Então eu troquei para o avançado, troquei para o básico agora. No básico, para fazer essas liberações mais simples, eu posso vir aqui por serviço, ó, defina um serviço, HTTP. Ele já seleciona a porta 80, já bota uma prioridade legal aqui, só troco meu nome para a porta 80, adiciono. Vamos esperar aplicar. Tem esse delayzinho para aplicar. E assim que ele aplicar a regra, deve liberar o acesso à página de bem-vindo aqui do Nginx, né? Ou pelo menos deveria. Beleza, pessoal. Liberou a porta, teve um delayzinho aí para liberar. Então, está acessando minha aplicação web. Posso botar alguma aplicação que eu tenho agora para funcionar. Normalmente usando um Linux com a autenticação através de certificado. Beleza, pessoal? Então, para esse vídeo era isso que eu queria mostrar. Era só realmente uma dica aí, né, até de segurança adicional na máquina Linux. Eu achei bem bacana essa função de fazer o login através de certificado. E era isso, né, pessoal? Então, agradeço a quem chegou até aqui, quem assistiu até o final desse vídeo. Na próxima semana eu volto com algum outro conteúdo de Azure. Muito obrigado, valeu, falou!